TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 4 de fevereiro. O que você vai ver a seguir? Ex-deputado federal Daniel Silveira é preso em Petrópolis. Justiça bloqueia 9,5 milhões de reais da Concer para indenizar famílias afetadas pela cratera durante as obras da nova subida da Serra. Rua Washington Luiz registrou um deslizamento de terra na última segunda-feira. Cavalo é resgatado pela Copéia e enviado para o curral de apreensão em Seropédica. Prefeitura anuncia projeto de obras para o Morro da Oficina e Servidão Frei Leão em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Em ação movida pelo Ministério Público Federal, a primeira vara federal de Petrópolis determinou o sequestro de 9,520 milhões da Concer, concessionária responsável pelo trecho entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro na BR-040. O objetivo é garantir a indenização dos atingidos por um abatimento de solo às margens da rodovia. A cratera abriu no dia 7 de novembro de 2017, na altura do quilômetro 81, no sentido Rio de Janeiro, conhecido como Comunidade do Contorno. O acidente aconteceu na região onde estava sendo escavado o túnel, parte das obras da nova subida da serra, que foi abandonado pela Concer. O deslizamento abriu uma cratera de cerca de 20 metros de profundidade e cerca de 55 famílias ficaram desabrigadas e a Escola Municipal Leonardo Boff foi completamente esvaziada e precisou ser realocada. Em caso de insucesso do sequestro, o presidente da companhia, Marco Antônio Ladeira, será intimado a efetuar o depósito judicial da quantia no prazo de 5 dias. Nosso sentimento é de uma pequena vitória, uma pequena conquista do juiz ele perceber da importância desse reparo indenizatório a 55 famílias, no caso, as que estão no Ministério Público, mas eu tenho certeza que todas as demais também terão conquistado indenização, porque a gente está lutando contra um gigante capitalista e que não quer, em nenhum momento, se responsabilizar pela relação da cratera com a obra do túnel que está exatamente embaixo dessa cratera e que afetou a vida de todos nós, moradores da área, inclusive da escola também. A vigência da concessão da rodovia será finalizada no dia 15 de fevereiro, quando termina a prorrogação que a Concer obteve judicialmente. Por isso, o fim da concessão evidencia um possível risco à indenização dos moradores da região. Hoje, a principal fonte de renda da Concer é a arrecadação das 3 praças de pedágio no trecho sob concessão. Em fevereiro de 2021, a Justiça já havia concedido tutela de urgência para o sequestro também de 9,5 milhões de reais da Concer, com o mesmo objetivo. No entanto, a companhia obteve judicialmente a prorrogação do contrato de concessão rodoviária por mais 717 dias. Agora, a Justiça Federal ponderou que a situação atual é muito semelhante à verificada inicialmente, em fevereiro de 2021, quando estava próximo ao fim do contrato de concessão. Joaquim Duarte, que é o idealizador do túnel, ele deixou bem claro nessa Assembleia. Se caso houvesse algum problema com o túnel, o único responsável seria a Concer. E depois de 10 anos, a gente vê o juiz bater o martelo, pelo menos uma primeira batida de martelo em favor do bloqueio desse dinheiro que vai amenizar a situação das famílias. Eu sou um morador que estou mais próximo da cratera. A minha casa ainda está interditada. Então, nós vivemos esse sofrimento esse tempo todo
e estamos aguardando uma solução, porque nós ficamos sempre assim numa expectativa do que vai acontecer. A Justiça considerou adequados os valores fixados pela ação do Ministério Público Federal. Conforme destacado pelo MPF, entre dezembro de 2021 e novembro de 2022, a quantia indicada para o sequestro não representava sequer metade da pior arrecadação mensal da Concer, que em fevereiro de 2022 correspondeu a mais de 20 milhões de reais. Ao final daquele ano, a companhia arrecadou mais de 287 milhões de reais. Em nota, a Concer informou que vai recorrer da decisão. Segundo a concessionária, não há comprovação entre o acidente e as obras do túnel da nova subida da serra. A Concer informou ainda que permanece atendendo as famílias. Sobre a concessão que encerra no dia 15 de fevereiro, a Concer afirma que o contrato ainda se encontra desequilibrado e que o reequilíbrio pode ocorrer sob a forma de prorrogação da concessão ou indenização à companhia. Informou ainda que busca o reequilíbrio contratual. O nosso desejo é ver a justiça cumprida, porque a Concer, durante esses anos, ela vem desrespeitando principalmente as comunidades, as margens da rodovia. A Concer ela vai pagar pelos erros dela. Mesmo ela saindo, ela vai ter que responder isso na justiça. Agora, a outra companhia, a outra concessão que vier, a gente espera que seja mais na linha do diálogo com as comunidades. Na última quinta-feira, o ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso em Petrópolis. A determinação foi dada pelo Supremo Tribunal Federal após o ex-parlamentar descumprir medidas cautelares. A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ao ex-deputado federal Daniel Silveira por descumprir medidas cautelares. A prisão ocorreu na manhã dessa quinta-feira na casa do ex-parlamentar, localizada em Araras, no município de Petrópolis. A Polícia Federal apreendeu ainda R$270 mil. Vale lembrar que Daniel Silveira foi preso por insultar e realizar ataques ao Supremo Tribunal Federal, além de gerar dúvidas e questionamentos em relação ao processo eleitoral e também às urnas eletrônicas. Ele que se candidatou a senador nas eleições de 2022, mas não se elegeu. Por isso, perdeu o foro privilegiado na última quarta-feira, dia 1º, quando os deputados eleitos foram empossados. Richard Stutzenburg, de volta ao estúdio. No último fim de semana, 2 acidentes foram registrados na BR-040 em Petrópolis e a semana também começou com um trânsito violento. Na manhã desta segunda-feira, equipes da Concer, a concessionária que administra a BR-040, entre os trechos de Juiz de Fora e Petrópolis foram acionadas após a colisão entre uma carreta e 2 veículos de passeio, entre os quilômetros 108 e 110 sentido Rio de Janeiro. Não há informações sobre as vítimas. Já no domingo, um ônibus de turismo com 55 passageiros tombou por volta das 5 horas da manhã, próximo ao quilômetro 87, perto de um canteiro. Segundo a Concer, 26 pessoas ficaram feridas, 2 delas moderadamente e as outras sofreram com escoriações. As vítimas foram atendidas pela Concer, Corpo de Bombeiros e SAMU e encaminhadas para os hospitais Santa Teresa, em Petrópolis, e Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Os outros passageiros foram liberados ainda no local do acidente e também não houve vítimas com óbitos. No sábado, uma carreta que transportava óleo, motor e graxa tombou na altura do quilômetro 58, em Itaipava, e interditou ambos os sentidos da rodovia. O motorista do veículo foi resgatado com ferimentos graves. A limpeza da pista precisou ser realizada por equipes especializadas e se estendeu por todo o fim de semana. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Na última segunda-feira, um deslizamento de terra atingiu a rua Washington Luiz, no centro de Petrópolis.
A barreira que deslizou da servidão Walter Medeiros atingiu a rua Washington Luiz na altura do número 639. O incidente foi registrado por volta das 6h30 da manhã, devido à chuva que atingiu a cidade no domingo. Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido e nenhuma das 6 casas existentes na servidão foram atingidas. Mas o fornecimento de água na região foi prejudicado. Preocupado a gente sempre está, né? A gente mora numa cidade que tudo é possível, né? Não é qualquer área que é área de risco. Tudo é perto de encosta, essa é a realidade. Por conta do deslizamento, o trânsito funcionou em meia pista para todos os veículos, com o sistema de pare e siga. De acordo com o Cetranspetro, as linhas de ônibus que passam pela Washington Luiz operaram com atrasos nesta manhã. De acordo com os moradores, os problemas na região vão muito além do deslizamento registrado nesta segunda-feira. A servidão, que é pública, recebe pouca ou nenhuma assistência da prefeitura. Não há iluminação pública, manutenção das escadas e os serviços de capina só são realizados quando contratados de forma particular pelos próprios moradores. Desde a enchente de 15 de fevereiro do ano passado, nós estamos sem luz na servidão. Que essa servidão é uma servidão registrada e é servidão pública, com o nome de Walter Medeiros. E desde então eu estou pedindo a iluminação, já liguei 2 vezes e nada aconteceu. Muito escuro, só tem um poste ligado. E outra coisa também é capina, que a gente tem que pagar alguém para capinar, porque o mato cresce sim bastante, né, devido às chuvas também. E é assim, a gente está meio que abandonado, né? Parece que essa servidão não existe. A servidão Walter Medeiros é pública desde o dia 10 de maio de 2012 e é de responsabilidade da Prefeitura de Petrópolis. No Diário Oficial do dia 11 de maio de 2012, assinado pelo então prefeito Paulo Mustrange, foi publicada a Lei 6.959, denominando a servidão como logradouro público, tornando assim responsabilidade do município prestar os serviços essenciais na via. O nosso desejo é que ela seja cuidada pela prefeitura, né, que é o de direito que nós temos, ter uma luz, uma capina e uma obra nas escadas que estão muito esburacadas. Além disso, desde a tragédia do dia 15 de fevereiro de 2022, a Prefeitura de Petrópolis não divulgou nenhum laudo de segurança sobre a liberação da pista na Washington Luiz, que foi uma das mais afetadas estruturalmente após os alagamentos do ano passado. E mesmo faltando pouco menos de um mês para que uma das maiores tragédias socioambientais de Petrópolis complete um ano, os moradores seguem vivendo na insegurança. Vera é um exemplo disso. Após completar 60 anos residindo no local, hoje ela tem o desejo de se mudar. As autoridades não tomam providência para a população e é perigoso passar na rua, tá? Cai as casas, cai barreiras, as pessoas morrem e ninguém não está nem aí. Os prefeitos, no caso. Também por conta da chuva, no final da tarde de domingo, por volta das 4h50, a subida da Serra de Petrópolis ficou interditada por pelo menos 5 horas após a queda de árvores na altura do quilômetro 100 da BR-040. Às 8h30 da noite, a via ainda apresentava 4 quilômetros de retenção desde a Praça de Pedágio, em Duque de Caxias. Dando continuidade à fiscalização de animais de grande porte soltos em via pública, equipes da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal de Teresópolis seguem intensificando a fiscalização para apreender animais de médio e grande porte soltos em vias públicas. Em um patrulhamento de rotina nos bairros da cidade, as equipes da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal de Teresópolis apreenderam nesta quinta-feira um cavalo que circulava em um trecho da estrada Rodésia, em Albuquerque. Após ser apreendido e como o dono não foi localizado, o animal foi encaminhado para o curral de apreensão seropédica. O contato com a COPBEA pode ser feito pelo e-mail copbea@teresópolis.rj.gov.br. Denúncias e pedidos de fiscalização podem ser encaminhados à Ouvidoria Geral do município pelos telefones 162 e 21 2742 5074 ou pelo WhatsApp 21 98126 4038. Pelo e-mail ouvidoria@teresópolis.rj.gov.br e também pelo aplicativo eOuve.
Todas serão encaminhadas à Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal. Quase um ano após a tragédia do dia 15 de fevereiro, a Prefeitura de Petrópolis realizou uma audiência na última sexta-feira com os moradores do Alto da Serra para abordar as intervenções na parte 3 da região, que engloba o Morro da Oficina e a Servidão Frei Leão. A apresentação foi feita na sede do CRAS no Alto da Serra na manhã desta sexta-feira. O objetivo era apresentar o plano para as intervenções para o trecho que engloba o Morro da Oficina e a Servidão Frei Leão. O local foi o epicentro das tragédias, com 93 mortes registradas. As ações englobam desmonte de rochas, demolição das residências e contenção de encostas. As obras ainda não têm previsão para começar. Essa também é a nossa preocupação. Por isso que eu falo que o mais importante é você viver com segurança. E a gente vai tentar sempre fazer um projeto onde que a gente consiga manter o maior número de imóveis, famílias morando aqui no Alto da Serra. De acordo com a Prefeitura, os moradores que tiveram as casas interditadas e que não vão poder ser reabitadas vão receber uma indenização. O valor a ser pago vai ser calculado pela equipe técnica e com a presença da Defensoria Pública. A Prefeitura informou que, para as casas que foram completamente destruídas, vai utilizar fotos antigas das residências para fazer o cálculo de indenização. As obras na região são complexas e, mesmo que as intervenções sejam realizadas, nem todos vão voltar para a região. Rosângela teve a casa interditada e, durante 11 meses, pagou o aluguel do próprio bolso. Um ano depois, finalmente conseguiu o benefício. Eu fiz toda a minha inscrição, tudo certinho. Só que, em matéria de casa, tem dificuldade de encontrar pelo aluguel social. Porque quando a gente fala aluguel social, as pessoas não querem misturar. Como está acontecendo com essas 194 famílias aí, que está nesse dilema aí. Eu estava pagando até do bolso com o biscate que a gente estava fazendo, estava até pagando do bolso, mas agora, graças a Deus, Deus abençoou, honrou, que uma pessoa apareceu e ofereceu, começou a acreditar e ofereceu uma casa para a gente no aluguel social. Apesar da apresentação do plano, após o início das ações, as obras devem durar um ano. Em relação ao aluguel social, cortado recentemente de algumas famílias, o secretário de Desenvolvimento Social informou que ele deve ser retomado. Uma reunião foi marcada com o governo do estado no dia 6 de fevereiro. De qualquer forma, já existe uma sinalização para quê? Então, logo essas famílias sejam incluídas, reinseridas no programa, elas recebam o benefício dobrado no mês de março. E você vai ver depois do intervalo. Petrópolis registra a primeira morte por Covid-19 em 2023. Cláudio Castro pede apoio ao governo federal para realizar as obras de duplicação da BR-040. Pais denunciam que escola permanece fechada após um ano na Rua 24 de Maio. Dezembro fecha com um saldo negativo de empregos em Petrópolis. Vans escolares passam por vistoria em Teresópolis. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Gente, vocês não podem perder o programa Hora do Anime. Chegou minha hora, aqui na TVC. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na
campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os petropolitanos têm reclamado que está cada vez mais difícil arrumar emprego na cidade imperial. E os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que a cidade realmente fechou o mês de dezembro do ano passado com um saldo negativo de empregos formais. Segundo o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado na última terça-feira, o saldo negativo foi de 55 empregos formais em Petrópolis. O saldo do mês passado foi resultado de 2.092 admissões e 2.147 desligamentos. Já o estoque total de trabalhadores foi de 64.069. No acumulado do ano de 2022, houve saldo de 3.105 empregos, decorrente de 29.311 admissões e de 26.206 desligamentos, e estoque de 64.069 trabalhadores. Jovem aprendiz ultimamente está sendo muito difícil, então acho que a opção agora, pelo menos por enquanto, né, é fazendo um curso, estudando, né, para botar as coisas nos currículos mesmo, né. Principalmente de informática, que a gente está precisando muito. Eu tenho meu emprego, mas tem muita gente que não tem. O setor de serviços do município foi responsável pelo maior número de contratações e desligamentos. Foram 847 pessoas contratadas e 979 trabalhadores demitidos. O saldo ficou negativo em menos 132. Em seguida, o comércio registrou 834 admissões, 642 desligamentos e terminou o mês com saldo positivo de 192 contratações. A indústria teve 224 admissões, 270 desligamentos e saldo negativo de menos 46. Já a construção admitiu 179 trabalhadores, mas demitiu 251 e encerrou com saldo negativo de menos 72 contratos. O menor índice ficou com a agropecuária, que foi responsável por 8 admissões, 5 desligamentos e teve saldo positivo de 3. Ainda segundo os dados, as mulheres foram responsáveis por 900 contratações e 1.000 demissões. Os homens foram os mais contratados, com 1.100 vagas, mas, em contrapartida, 1.100 deles também foram demitidos. No Brasil, o mês de dezembro também fechou com saldo negativo de 431 mil empregos formais. O saldo do mês passado foi resultado de 1.300.000 contratações e 1.800.000 desligamentos. Já o estoque total de trabalhadores seretistas recuou em 1% em dezembro e contabilizou 42 milhões. No acumulado do ano, houve saldo de 2 milhões de empregos decorrente de 22 milhões de admissões e de 20 milhões de desligamentos. Petrópolis está difícil de emprego. Tem que ter uma empresa grande aqui porque está complicado as coisas aqui. Por isso que tem um monte de gente, né? Vendendo cachorro-quente na rua, hambúrguer. O setor de serviços teve a maior perda, com redução de 188 mil postos. Na sequência, vem o setor da indústria geral, com menos 114 mil postos. A construção ficou com saldo negativo de 74.500 postos, a agropecuária com menos 36 mil postos e o comércio com 17 mil a menos. Na média nacional, os salários iniciais pagos a quem foi admitido em um novo emprego em dezembro também diminuiu, ficando em R$ 1.915,16. Comparado ao mês anterior, houve queda real de R$ 17,90 no salário médio de admissão, uma variação negativa em torno de 0,93%. Em reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, abordou as necessidades de obras de duplicação da BR-040. Com o objetivo de realizar parcerias para obras de infraestrutura, o governador Cláudio Castro participou na última sexta-feira de uma reunião com o presidente Lula em Brasília. Dentre as pautas apresentadas está a duplicação da BR-040, que liga o Rio de Janeiro até Belo Horizonte. A gente está levando a 040, né, que é a subida da Serra, que é Rio Juiz de Fora, agora vai até Belo Horizonte. Estamos levando também a estrada de ferro, a F-118, que vai ligar ali o Espírito Santo, Tubarão até o Porto do Açu.
Estamos levando também mais 2 outras obras de infraestrutura e a Rota 4B do gás, que lá para o Rio de Janeiro é fundamental. O projeto de duplicação foi definido em 450,7 quilômetros e deve gerar empregos para 117 mil pessoas. O custo para as intervenções ficou previsto em 9 bilhões e 200 milhões de reais. Além das intervenções da rodovia, outra pauta que também tem sido abordada é a concessão da BR-040. De acordo com o contrato, a Concer vai administrar a via até o mês de fevereiro deste ano e, caso não haja uma nova licitação, a via será de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Hoje Petrópolis está no nó em relação à BR-040, pois o governo federal e a Concer já têm uma concessão de mais de 20 anos para a BR-040, precisa tomar uma definição em relação ao contrato da Concer, que termina agora em fevereiro de 2023. Lá em 2021, eles conseguiram prorrogar por mais 2 anos esse contrato e termina agora em fevereiro de 2023. Ainda de acordo com o vereador Ingo Rames, esta semana ele conversou com o secretário estadual de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis, por conta da ligação Bingen-Quintandinha. A intervenção é aguardada há 8 décadas pelos petropolitanos. Conversamos bastante sobre esse assunto. Ele esteve em Brasília para ver essa demanda junto ao ministro Renan Filho, para que o Estado possa assumir esse trecho da BR que envolve aqui o Estado do Rio de Janeiro. E também o nosso governador Cláudio Castro esteve junto ao presidente da República solicitando para que o governador, para que o nosso Estado possa assumir esse trecho e não fique na mão do DENIT, muito menos da Concer, que esse trecho passe a ser uma responsabilidade do Estado e com isso nós tenhamos avanço. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, enviou ao Tribunal de Contas da União o edital para a concessão da rodovia. No entanto, não há prazo para a realização. O responsável pelo processo é o ministro do TCU, Jorge Oliveira. A Secretaria de Saúde de Petrópolis divulgou a primeira morte por Covid-19 em 2023. A vítima é um homem de 62 anos que era morador da região do Independência. A primeira morte por Covid-19 em Petrópolis foi confirmada na última sexta-feira, de acordo com a Secretaria de Saúde do município. A vítima é um homem de 62 anos, morador do Independência. Com isso, o número de óbitos na cidade desde o início da pandemia subiu para 1.751. De acordo com o painel de monitoramento da Covid-19 em Petrópolis, foram confirmados 275 casos em janeiro de 2023. Desses, a maior parcela da população infectada são de pessoas entre 50 e 59 anos. Mesmo após a primeira morte registrada em 2023, no dia 7 de janeiro, a Secretaria de Saúde, por meio do Comitê Científico, decidiu no dia 25 de janeiro retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público e nas escolas de Petrópolis. Atualmente, o município conta com 61 casos ativos. Destes, 7 estão em internações, sendo 4 clínicas e 3 em UTI. Desde o início da pandemia, foram confirmados 94.498 casos da doença e 1.751 óbitos. Os idosos com idades entre 70 e 79 anos integram o público que se mostrou mais vulnerável a complicações fatais provocadas pelo vírus. Desde 2020, foram 464 mortos. Pais e alunos da Escola Municipal Clemente Fernandes, localizada na Rua 24 de Maio, denunciam que a unidade permanece fechada desde as tragédias do início do ano passado. Anteriormente, os responsáveis tinham sido informados que as aulas retomariam em 2023, mas a unidade permanece fechada. A Escola Municipal Clemente Fernandes, em Petrópolis, está abandonada de acordo com os moradores da região. Vidros quebrados e a pintura descascada já fazem parte do cenário. A unidade está fechada desde fevereiro de 2022, quando a Rua 24 de Maio ficou interditada devido às chuvas que atingiram a localidade. A escola não foi afetada pelos deslizamentos. Na época, os alunos foram transferidos para a Casa de Educação Visconde de Mauá, no centro da cidade, para que eles não ficassem sem aulas. Eu tenho já um filho mais velho na escola, no 7º ano, e estava trazendo mais 2 menores, de 5 anos, que no caso estariam saindo da creche e iam vindo para a escola.
A gente fez todo o processo de transferência desses 2 alunos, dos meus 2 filhos mais novos. A gente fez todo o processo junto com a Secretaria de Educação. Tiramos eles da creche, fomos na secretaria, colocamos para poder fazer essa transferência. Houve a transferência, a secretaria publicou no site da prefeitura essa listagem com o nome deles aqui no Clemente Fernandes. E agora, na última quinta-feira, a direção do Clemente mandou uma mensagem avisando que, infelizmente, a escola não retornaria e que a gente teria que ir urgentemente à secretaria para estar fazendo uma nova transferência, porque as crianças não iam poder voltar. Segundo os pais, a transferência acabou afetando a rotina das famílias, tendo em vista que agora os pais precisam se deslocar até o centro para levar os filhos para a escola. Há um gasto a mais com transporte público. A gente levanta às 5h30 da manhã, desce umas 15 para as 6 da manhã, para poder ele estar ali embaixo 6h20 na entrada da 20, para poder pegar o ônibus, porque como ainda está escuro, ele não quer descer sozinho. Então eu faço todo esse trajeto com ele e estava voltando para casa, pegando os 2 mais novos, descendo para a creche. Então a escola, para mim, é o que seria mais viável no momento, tanto pela proximidade e para mim poder estar próximo a eles o tempo todo. Segundo moradores, o CEI Professor Augusto Mexique está fechado desde fevereiro de 2022, quando precisou ser interditado por conta das chuvas que atingiram a região. A direção da escola informou que a unidade permanecerá fechada por estar situada em área de risco. A escola atende alunos da educação infantil até o 9º ano. O filho da Josiane, por exemplo, que iniciaria as aulas em fevereiro, pode ficar sem um local para estudar diante da não abertura da Escola Municipal Clemente Fernandes. Ela reclama que já estava com material escolar e o uniforme comprados e agora ficou no prejuízo. Meu esposo teve que retornar à Secretaria de Educação para tentar voltar a vaga para onde ele estudava. Mas para ele fica muito inviável, porque o meu enteado estuda aqui no Clemente Fernandes, um estuda na parte da manhã, outro estuda na parte da tarde. Então, dias de chuva fica muito difícil. Ou a gente não leva nenhum dos dois, ou leva um e não leva outro, então está muito complicado. Equipes da Condep retiraram os resíduos de terra e a estrutura metálica que ficou danificada. Na época, foi anunciado que seria feito um estudo para apontar quais intervenções poderiam ser feitas no local. A Secretaria de Segurança Pública de Teresópolis realizou entre a última quarta e quinta-feiras a vistoria semestral das vans utilizadas no transporte escolar. A fiscalização aconteceu na Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea. Quem não compareceu deve se dirigir à Secretaria Municipal de Segurança Pública para agendar a vistoria. A partir da próxima segunda-feira serão feitas ações de fiscalização na cidade. Os agentes da Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e da Divisão de Trânsito e Concessões da Secretaria Municipal de Segurança Pública vistoriaram o funcionamento de todos os equipamentos de segurança, como cintos de segurança e extintores de incêndio. A parte técnica das vans também é avaliada, como luz de freio, espelhos e o estado dos pneus. O foco principal da ação é melhorar o serviço prestado pelos motoristas das vans, visando a segurança das crianças que utilizam este tipo de transporte e também do condutor. A vistoria acontece a cada 6 meses e um dos objetivos é atender a demanda de reclamações sobre as vans clandestinas recebidas pela Secretaria de Segurança Pública de Teresópolis. Essas vans são usadas por motoristas que não têm seu serviço regularizado pela Prefeitura. A fiscalização dos veículos que fazem transporte escolar começa na próxima semana. Quem estiver irregular vai sofrer as sanções cabíveis, como aplicação de multa, perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação e suspensão da permissão para atuar no serviço. E você vai ver depois do intervalo. Skatistas denunciam a falta de manutenção na Praça Duque de Caxias, em Petrópolis. MPRJ ajuiza ação para suspender atividades que causam poluição sonora e ambiental no bairro São Sebastião. Petrópolis vai receber a Agência Reguladora do Estado do Rio de Janeiro. Unifase e FMP promoverão evento para debater urgências climáticas em Petrópolis. Coletiva feminista do PSOL assume vaga na Câmara Municipal. O Correio Petropolitano na TV volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa
Estado do Rio de Janeiro. Gente, vocês não podem perder o programa Hora do Anime. Chegou minha hora, aqui na TVC. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Skatistas que utilizam a Praça Duque de Caxias no centro de Petrópolis denunciam as péssimas condições do local. O espaço foi criado com o objetivo de incentivar a prática do esporte, mas atualmente está abandonado. A Praça Duque de Caxias, mais conhecida como Praça do Skate, localizada no centro de Petrópolis, deveria ser um local de incentivo à cultura e esporte. Mas as rachaduras no chão, falta de iluminação e problemas nas rampas tornaram o local, que inicialmente foi idealizado para fomentar o skatismo, em um espaço inutilizado. Jonathan Santiago pratica o esporte há 8 anos. Já participou de campeonatos dentro do município, mas afirma que os problemas estruturais dificultam que ele pratique o hobby. Aqui é um lugar assim que já é conhecido por todo mundo por estar tudo quebrado e a gente não conseguia andar de skate aqui, né? A gente tem que optar por um outro lugar melhor, porque aqui, assim, além de ser difícil para a gente poder andar por causa dos buracos, não tem iluminação, então a gente prefere andar em outro lugar. Tentar andar na pista à noite é um risco de segurança para os skatistas. O local na parte traseira possui 2 postes, mas as lâmpadas estão quebradas ou não funcionam. A falta de iluminação pública impede que os skatistas enxerguem os buracos e as rachaduras. Um lugar quando a gente chega de noite para andar, que tem gente que trabalha de manhã e as pessoas chegam, e de noite não consegue enxergar nada, e não consegue enxergar nem o buraco, né? Que se tivesse, assim, o problema é os buracos também, mas com a iluminação, se a gente não visse os buracos, se a gente visse os buracos com a iluminação, seria perfeito. Melhor ver o buraco com luz do que sem. De acordo com o Jonathan, muitas vezes a melhor opção para não sofrer acidentes é andar em calçadas niveladas. Eu acho bastante importante incentivar não só o skate, né? Todos os esportes. Mas assim, aqui está muito abandonado, então se desse pelo menos assim uma reforma maneira, sem ser tinta, né? Sem passar tinta. Se fosse uma reforma que a gente pudesse andar, a gente ia estar tranquilo e não ia estar reclamando, né? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, ajuizou uma ação civil pública para que 2 empresas do bairro São Sebastião respeitem a lei criada para impedir a poluição sonora. O documento relata que, em maio de 2022, a primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis instaurou um inquérito civil para investigar a denúncia de poluição sonora e lançamento de lixo de reciclagem em via pública por uma empresa situada na rua São Sebastião. Segundo a informação, a empresa exercia atividades sem nenhum equipamento para o controle dos ruídos industriais produzidos, além de funcionar em local com janelas quebradas e portões abertos sem nenhum controle da operação e absorção sonora. Eu já passei de coletivo e escuto o barulho de máquinas, mas é o pessoal da noite, noturno, que trabalha. A fábrica trabalha 24 horas praticamente, né? Então, à noite, com o silêncio da noite, o ruído é maior. Segundo o MPRJ, uma das empresas estaria despejando material reciclável em uma lixeira externa descoberta. O resíduo estaria invadindo ruas, rio e casas. O denunciante informou ainda que o caso foi informado ao governo municipal. O grupo de apoio aos promotores de justiça realizou mediação da poluição sonora no local, sendo constatada infração às regras estabelecidas pela norma ambiental. A primeira promotoria solicitou a suspensão das atividades da empresa Sermograf no período noturno, até que comprove a adoção de medidas de isolamento acústico. Em caso de descumprimento, a multa será de R$10 mil por dia. Já a Petrorecicla deverá parar de armazenar resíduos sólidos a céu aberto, também sob pena de multa diária de R$10 mil.
Em entrevista ao Correio Petropolitano Debate, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Fará, apontou os projetos e ações para a região serrana e principalmente para o município de Petrópolis. Após Cláudio Castro ser reeleito como governador do Estado do Rio de Janeiro, o deputado federal Vinícius Fará assume o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Estado. Em entrevista ao Correio Petropolitano Debate, na TV Correio da Manhã, o secretário destacou os investimentos para a região. Essa pasta tecnológica, inclusive tratando de um projeto que vai atender a toda a região serrana aí em Petrópolis, né, que a gente não pode aqui anunciar ainda oficialmente, mas que talvez se transforme no maior projeto nacional de um polo tecnológico, né, para que seja daí de Petrópolis, né, da região serrana, um laboratório de formação de incubadoras, de projetos tecnológicos para a área privada e para a área pública, nascendo de Petrópolis. Ainda na conversa, Vinícius ressaltou o retorno das agências de desenvolvimento econômico. 5 foram inauguradas ano passado e a expectativa é que sejam reabertas em até 90 dias. Outras 8 devem ser inauguradas e uma delas será em Petrópolis. As agências têm como finalidade desburocratizar, poder estar mais próximo, estar no interior, nos grandes centros, para que o empresário, seja ele o pequeno empresário, o empreendedor, ou uma multinacional de óleo e de gás, ele que tinha que se deslocar 400, 500 quilômetros para sair de Campos para abrir uma empresa, ele pode, numa agência dessa, ter todos os serviços, abrir a sua empresa em 25 minutos, conseguir recursos de linha de crédito na AGI, ou seja, é uma máquina de desburocratização que a gente tira da capital e leva para o interior. A gente está calculando todas essas 5 estarem de volta no prazo máximo de 90 dias e até o final do ano a gente espera estar com as outras 8 novas inauguradas. Vinícius Fará também participou da NRF, o maior festival de varejo do mundo, que foi realizado nos Estados Unidos neste mês e que contou com a presença de mais de 3.800.000 empresas varejistas. O objetivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Governo do Estado é que o festival seja realizado no Rio de Janeiro em 2024. De acordo com o secretário, a segurança jurídica, o aprimoramento da legislação e o investimento em tecnologia são peças fundamentais para o desenvolvimento. Vinícius Fará ainda afirmou que realizou um mapeamento dos 92 municípios fluminenses, a fim de aplicar melhor os investimentos, de acordo com o potencial de cada cidade. A gente mapeou o estado, definiu as cidades polos, as cidades prioridades, que já têm uma vida econômica real, para que a gente pudesse levar esses investimentos. Essa é a segunda vez que Vinícius Fará assume a secretaria. Em abril de 2020, foi responsável pela pasta e atuou por 9 meses, mas deixou o cargo devido a regras eleitorais, visto que se candidatou a deputado federal. Entre os dias 15 de fevereiro e 20 de março, o Centro Universitário Arthur Saerp Neto e a Faculdade de Medicina de Petrópolis vão realizar um evento com o tema Jornada da Virada Climática, com o objetivo de debater questões relacionadas à instabilidade climática que ocasiona em tragédias, como a que ocorreu no ano passado na cidade. A Jornada da Virada Climática é um evento criado pelo Centro Universitário Arthur Saerp Neto e a Faculdade de Medicina de Petrópolis, após as consequências das tragédias do dia 15 de fevereiro e 20 de março de 2022. O projeto tem o objetivo de encontrar soluções para evitar que novas catástrofes ocorram no município. O objetivo da virada, a Jornada da Virada, é trazer a população petropolitana para a Unifase para conversar sobre as milhares de possibilidades de enfrentamento desse tipo de natureza de evento, né? Principalmente se preparar previamente, evitar dano, aumentar a nossa capacidade de recuperação e chamar o governo para isso, chamar a população, chamar mães e avós, que elas sabem para onde o filho deve ir quando tiver alguma situação dessas, elas estão sempre recomendando. Em algumas regiões, ainda é possível encontrar marcas do maior desastre socioambiental já registrado em Petrópolis. De acordo com o professor Paulo Sá, eventos como a Jornada da Virada Climática são uma forma de ensinar à população sobre as características que estão presentes nas áreas classificadas como de risco, ou que podem se tornar instáveis
instáveis no futuro. O que a gente quer fazer não é ficar fazendo aniversário de morte e ficar chorando a morte. É justamente, uma vez que isso aconteceu, o que a gente faz para evitar ou diminuir pelo menos essa intensidade, né? Por meio de debates, palestras e até peças teatrais, a Unifase e a FMP têm o objetivo de trazer aos participantes do evento mais preparo psicológico para enfrentar situações de perigo, como no caso de desastres naturais, para que em momentos de risco eles saibam o que é o melhor a se fazer. Vamos trazer discussões de vários níveis, mas também diversidade cultural. Vamos trazer teatro, vamos trazer dança, vamos vir para o centro da cidade, fazer eventos nas praças e tal, para chamar a atenção desse processo. O evento acontecerá entre os dias 15 de fevereiro e 20 de março. Sobre a programação, as informações serão divulgadas por meio do site da instituição e nas redes sociais. Para se inscrever e para participar das atividades, basta entrar no site do Correio Petropolitano e acessar ao link disponibilizado. Não tem quem não esteja interessado. Até o aposentado que está em casa, que tem o risco de uma barreira cair na sua casa. Não tem ninguém que esteja fora dessa discussão. Então o convite é para que todo mundo esteja participando de alguma maneira desse momento. Na última quinta-feira, a coletiva feminista popular do PSOL assumiu a vaga na Câmara Municipal de Petrópolis. O grupo tomou posse da cadeira que anteriormente era do vereador Yuri Moura. Quem assinou o termo de posse foi a vereadora Júlia Casamasso, representante da coletiva feminista popular do PSOL. Após momentos de tensão entre as integrantes do grupo, envolvendo a disputa de quem assumiria o cargo, Júlia entregou os documentos exigidos pela Câmara Municipal e fez a leitura do compromisso de posse. Todas e todos doaram não só o próprio corpo e o próprio tempo, mas também a criatividade para construir uma campanha feminista histórica na cidade, com um programa pautado nas lutas e nas urgências das mulheres trabalhadoras e do nosso povo. Foi assim que a coletiva dialogou com os anseios mais profundos da população petropolitana e conquistou 2.561 votos, viabilizando a eleição do primeiro mandato do PSOL na Câmara de Petrópolis. Tudo que aconteceu foi devido a discordâncias políticas, porque a campanha foi em 2020, a gente está tomando posse agora em 2023, 2 anos separam essa trajetória, né? Então, houveram discordâncias políticas, discordâncias pessoais, a ruptura foi consensual, então continua sendo um mandato coletivo, porque eu não tomo nenhuma decisão sozinha. E sempre seria eu que assumiria o cargo, porque foi o meu nome que estava na candidatura de registro, né? A coletiva tomou posse da cadeira deixada por Yuri Moura após ele assumir o cargo de deputado estadual na Alerj esta semana. Segundo a vereadora, todos os projetos que foram deixados por Yuri vão ser colocados em prática. O prefeito Rubens Bom Tempo marcou presença e falou sobre a importância do trabalho da coletiva para que as mulheres sejam mais valorizadas na sociedade. A demonstração clara e inequívoca que tem um setor da sociedade que exige que a cidade como um todo, que o coletivo social como um todo, faça uma reflexão sobre o papel da mulher em Petrópolis, principalmente a mulher trabalhadora, provedora, para que a gente possa avançar como sociedade. A primeira-dama, Luciane Bom Tempo, anunciou que em breve vai ser criada a Secretaria da Mulher e que o Núcleo de Atendimento à Mulher em Petrópolis vai passar por melhorias. E também pensar, sonhar em ter um juizado especial só para a mulher aqui na nossa cidade. Eu convoco também as conselheiras do Condim para juntas hoje começarmos um abaixo-assinado online para que a gente possa ter um juizado especial para as mulheres aqui da nossa cidade. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano, e você também pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp de DDD 24 998398384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Um bom fim de semana.
TVC, a TV do Correio da Manhã.